Muito bom dia! Tá começando o Refil. É a primeira segunda-feira de fevereiro. Dia 2 hoje. Dia de Iemanjá, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, dia de refil fresquinho pra você começar essa semana cheio de assunto. No programa de hoje a gente vai falar sobre comportamento, basicamente, sobre atualidades. São algumas pautas que me chamaram a atenção durante o final de semana que se conectam entre si e que acho que tem a ver com a vida de todo mundo. Nós vamos começar falando de trabalho, porque aparentemente o legal agora, o novo hype, é você trabalhar pra caramba. Quer dizer, isso não é uma novidade, né? Só que temos requintes de 2026 nessa história. E esse artigo do Financial Times tá muito bom falando sobre o grindcore. Já eu te explico direitinho o que é isso. Em seguida, a gente passa para a criação de filhos. Pois é, porque segundo o artigo do Guardian, a gente chegou ao fim da era da criação gentil, né? Gentle paternity, né? Que é aquela parentalidade gentil, onde você nomeia os sentimentos, conversa, negocia. Acabou. Agora a galera tá por outro método, que você vai saber em seguida. E para fechar, vamos falar de meninos e meninas. Especialmente sobre meninos e sobre um problema que tem pego meninos no mundo inteiro. Os meninos estão muito atrás das meninas na capacidade de ler. Eu não tô falando aqui sobre ler livro, aquela coisa, né, que a gente fala de vez em quando aqui no Refil, mas a leitura, aprender a ler, conseguir ler. Os meninos estão muito atrás. Aliás, os meninos andam muito atrás das meninas em várias coisas já há alguns anos, mas hoje a gente vai falar de leitura porque tem esse artigo da Claire Can Miller, lá do New York Times, que tá bem legal. Bom, é isso, né? Antes de começar, deixa eu fazer o refil do meu café. Muito bem, se você estiver na televisão, bota o YouTube grandão aí na tela, te inscreve no canal e dá o like. Agora, se você for que nem eu, ouvinte de podcast, né, no Spotify, aproveita para compartilhar com seus amigos, para comentar ali, dizer o que você achou do programa, mandar alguma sugestão, mandar da onde você é. O Refil tá conseguindo criar uma comunidade bem legal ao redor do programa aqui, tá? E assim que eu voltar da praia, eu vou organizar as questões lá de grupo de WhatsApp, vamos falar mais sobre o futuro, porque esse ano tem bastante coisa legal para acontecer aqui no Refilzinho, tá bom? Fevereiro vai ser um mês bem movimentado para mim. Eu tenho 3 palestras já no primeiro semestre. Agora eu vou para Joinville essa semana, vou estar dando uma palestra lá para uma empresa, o Guia de Sobrevivência para o Futuro. Depois eu tenho Pelotas, eu tenho Torres também, sempre levando essa palavra, né? Porque no final do dia a minha palestra não é muito diferente do que eu vejo aqui no Refil. Eu sou um leitor do mundo e eu procuro traduzir a nossa existência, né, com profundidade, com leveza, que é basicamente o que acontece aqui no Refil. Então, esse mês eu vou estar envolvido com palestra, com Refil, com ficar com as crianças aqui na praia, sem ajuda de ninguém, só da Sofia, o amor da minha vida. Muito obrigado. Mas então em março eu devo chegar com força aí com essas novidades e vocês vão ficar sabendo de tudo em primeira mão. Mas chega de blá blá blá, vamos falar sobre cultura de trabalho. E aí, você que tá me ouvindo, você é empreendedor ou você é CLT? Não muda muito, né? No final do dia todo mundo tem que trabalhar. Até porque a gente sempre teve essa cultura de ser workaholic, né? De trabalhar pra caramba. Ainda que isso fosse mais comum no passado, até porque hoje as profissões todas se tornaram, de maneira geral, mais fáceis de serem executadas, né? E a gente consegue ter mais tempo de lazer. Agora, falando sobre trabalhos mais recentes, especialmente esses vinculados à tecnologia, né? Essa cultura, que em inglês tem o nome de hustle culture, né? Sempre existiu lá no Vale do Silício, em quem trabalha com tecnologia por aqui, só que agora ela ganhou um novo nome, que se chama grindcore. Se você é gamer, se você joga, né? Você já deve ter cruzado com esse termo, grind, que é quando você faz e refaz ações repetitivas, né? Pra poder alcançar lá um nível, pra poder conseguir um equipamento. Esse é o grind, né? Tem gente que gosta do grind, dessa coisa de ficar horas e horas e horas e horas pra crescer um pouquinho, pra evoluir um pouquinho. E agora isso foi puxado pro mundo do trabalho. Trabalhar até a exaustão.
né? E transformar isso em identidade, postar, ter orgulho, celebrar o corpo quebrado, cansado, romantizar. A dor virou medalha. Isso é o grindcore, tá? E o contexto da tecnologia ajuda a explicar, porque essas tendências todas relacionadas ao trabalho, pelos últimos 25 anos, têm surgido justamente no Vale do Silício, onde a revolução tecnológica criou um novo tipo de super funcionário, que era o nerd programador, né? Ele tava lá com aquelas roupas largas e tal, comendo Doritos, meio largadão. Só que agora, e isso tem tudo a ver com a corrida da inteligência artificial que essas empresas no Vale do Silício estão performando, né? Criou-se um clima de guerra entre as concorrentes. Tenho medo de ficar para trás, né? Empresas não querem perder o protagonismo na IA para suas concorrentes. Ninguém quer ficar para trás da China, né? E tudo isso faz o relógio acelerar. E nesse mercado de tecnologia instável, ninguém quer parecer dispensável. Então surge esse funcionário grind, que trabalha demais porque ele vê nesse hábito uma forma de autoproteção. Bom, mas não é só pressão de cima para baixo não, tá? Não é só chefe mandando trabalhar. Tem a performance, aquilo que vai parar nas redes sociais. O quanto se sofre virou um motivo de orgulho no Instagram, no Meta, no LinkedIn também, né? Então, surgem várias trends nas redes sociais ao redor desse movimento, como por exemplo o grande lock-in que rolou no final de 2025, né? Nos últimos 3 meses do ano, vários funcionários de empresas de tecnologia meteram esse aí lock-in, que tipo assim, foco total, trabalhar 6 dias por semana das 9 às 9, pouco tempo pra família, energético pra caramba. Então o negócio acaba tomando ares de drama, né? Cinematográfico, porque é basicamente o que a gente faz com tudo na nossa vida que vai parar nas redes sociais. Todo mundo quer ser visto como o mais comprometido do escritório. E o curioso é que essa obsessão pelo trabalho grindcore aí, né, veio acompanhado de uma estética diferente daqueles nerds programadores de 25 anos atrás. Agora, essa é uma vida sem excessos, é uma vida sem prazer. Ela leva em consideração uma dieta rígida, academia, sono rastreado, corpo otimizado, especialmente em homens. Aquele ideal masculino duro, silencioso, né? Como se você sentir coisas fosse uma perda de tempo, como se viver fosse um desvio de foco. E aí os caras se vestem bem, né? Rechaçam relações românticas porque só atrapalharia ali o foco que ele tem. A gente começa a ver um pouco desse discurso na galera Red Pill também. E o problema, além do social, é que o cérebro humano não funciona como as máquinas que essa galera programa, né? O nosso cérebro cansa, erra, precisa de pausa, a produção não é em linha reta. E vários estudos já mostram que trabalhar menos, só que em colaboração, gera mais resultados do que focar sozinho numa tarefa por muitas horas. Esse comportamento, né, será que ele é eficiência mesmo ou será que é pertencimento? Porque vamos lá, basicamente hoje a gente tenta fazer parte de grupos, quer dizer, a gente sempre tentou fazer parte de grupos, mas eram grupos mais limitados. A gente olhava ao redor da onde a gente morava e tinha o boteco, a igreja, o grupo de não sei o que, o coral de não sei o que lá. E hoje não, né? Hoje você tem acesso a grupos através do seu comportamento. Se você mora a milhares de quilômetros de uma academia, né? Mas você consome conteúdo fitness e você começa a treinar em casa, você começa a fazer parte desse grupo no mundo inteiro, de pessoas obcecadas pelo treinamento. A gente consegue aplicar isso a qualquer coisa, tá? Então, fazer parte de um grupo virou uma porta de entrada para você ser aceito socialmente, para você ser validado socialmente. Especialmente numa época onde símbolo de status não é mais adquirir produtos, certo? Ninguém transmite mais exclusividade por causa de uma bolsa, por causa de um boné. Porque boné, bolsa, tênis, joia, isso tudo, meu irmão, tu vende ou tu compra. É fácil. Agora, você ter um corpo ripado, você trabalhar das 9 às 9, você entregar resultados incríveis, isso sim te dá um símbolo de status que ele é abstrato, ele não é palpável e, portanto, ele não é replicável. Você não compra, você apenas é. E isso faz você ser reconhecido. Então, assim,
Quando trabalhar demais vira uma virtude moral, o resultado não é necessariamente mais eficiência no trabalho, é só mais gente tentando provar para os outros por que merece estar ali. E aí, caímos no mesmo saco, né? O da velha comparação que a gente faz o tempo inteiro. Vamos para o próximo assunto. Esse assunto aqui me chamou a atenção esse final de semana porque eu tava lendo o Guardian lá da Inglaterra, né, e dei de cara com esse termo aqui, FAFO Parenting, né, que é a paternidade FAFO, saca? FAFO é uma sigla em inglês, tá? Pra Fuck Around and Find Out, do tipo assim, vou tentar explicar com uma cena, tá? Você tem um filho e o teu filho tá ali e tem um gato, e aí você diz, não encosta no gato, não puxa o rabo do gato. Você vai se machucar. E a criança fica insistindo. E ao invés de ir lá conversar e tentar explicar que não é uma boa ideia, tu diz, então tá, vai lá e vê o que acontece. Aí a criança puxa o rabo do gato, toma uma unhada e volta chorando pra você. Essa criança fucked around and find out. Ele experimentou e tomou. Na prática, tá? Pais estão defendendo uma criação assim, mais ligada ao aprendizado pelas consequências. Menos conversinha infinita, mais consequência real. Tem vários vídeos viralizados aí mostrando crianças aprendendo do jeito difícil, né? Esses dias eu vi uma de uma menina no carro e a mãe dizendo, baixa o volume do tablet. A menina no banco de trás com o tablet, nos Estados Unidos. E a mãe dizia, baixa o volume do tablet. A menina não baixou. Baixa o volume do tablet. A menina não baixou. Eu vou jogar teu tablet pela janela. E a menina não baixou. Até que a mãe cumpriu a promessa. Ela pegou o tablet e jogou pela janela. Isso. A criança testou e aprendeu com a consequência. Bom, esse método de criar os seus filhos surge como uma reação direta ao esgotamento que a criação gentil tem deixado as pessoas. Essa ideia aí de explicar tudo, de validar todas as emoções, de dar nome para os sentimentos, de negociar cada passo, acabou virando um fardo muito pesado para vários pais. Que estão cansados, estão sem apoio, estão sentindo que estão criando crianças frágeis, né? Para um mundo que não vai negociar com elas, diferente de como o pai e a mãe negociam em casa. Então, esse método FAFO oferece uma coisa que ela é bastante tentadora para os adultos, né? Que é um alívio imediato, menos culpa, menos conversa e uma sensação de que a ação da criança gera uma reação educadora. Bom, na essência não é assim tão simples. As crianças aprendem sim com as consequências naturais. Tipo assim, não vai usar casaco, vai sentir frio. Não quer jantar, vai ficar com fome, né? O problema começa quando o adulto some emocionalmente dessa cena. Quando o recado vira só se vira, ao invés do eu tô aqui quando você precisar, a criança acaba acumulando culpa, vergonha. Então assim, alguns especialistas ouvidos aqui pelo Guardian alertam que o aprendizado não está só no que acontece, não está só na consequência, mas também em como o adulto permanece presente durante esta consequência. Né? Porque assim, quando esse tipo de método de criar seus filhos vira um abandono emocional, essa lição deixa de ser autonomia para virar, poxa, sei lá, vergonha, né? Ela não ensina responsabilidade, ensina solidão. Pô, eu fiz e meu pai não tá aqui agora, né? Ele tá ali me olhando dizendo, eu te avisei. Aí não vai funcionar, né? Você precisa acolher o seu filho. Ele liberou ele para se quebrar, beleza, se quebrou, vem cá, fala só, ó, viu só, não te falei que você ia se machucar? E agora? Como é que nós vamos fazer, né? Então assim, tem conversa junto. Então, curiosamente, essa disputa, né, de estilos diz muito menos sobre os estilos e muito mais sobre o nosso tempo, porque hoje a gente tem uma geração que está criando filhos no modus very hard, né? Com menos grana, com custos mais altos, com uma instabilidade emocional muito maior, com problemas psicológicos, com instabilidade econômica no país, a guerra, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, esses pais de hoje estão sobrecarregados emocionalmente, estão sem rede de apoio, estão sem descanso, são pais que passam mais tempo com os filhos do que nunca, né? Essa geração atual é a que mais passa tempo com seus filhos e também é a que mais sofre com esses problemas todos. Então são muitos pais tentando acertar sozinhos enquanto a internet diz o que você tem que fazer,
né? Tem uns que dizem pra você proteger e abraçar seu filho, tem outros que tem que dizer que tem que bater na criança. Então, cara, é uma gangorra emocional que cansa qualquer pessoa, né? Agora, o que é fato é limites claros, consequências reais, adultos presentes. Não é nem superproteção e nem indiferença. As crianças não precisam de pais perfeitos, nem de pais duros. Eles precisam confiar nos pais. Eles precisam de pais que não os salvem sempre, mas também que não virem as costas quando dói. Eu sou um cara que gosta muito de ler. E quando as minhas filhas estavam ainda na barriga da Sofia, eu li vários livros. E eu li, cara, livro que diz que você tem que deixar a criança chorando no quarto, livro que diz que você tem que chegar lá quando a criança dá o primeiro sonzinho. E o que eu aprendi com todos eles é que cada família funciona de um jeito. Você precisa estar em paz com o seu jeito de lidar com seus filhos. É claro que existem excessos que muitas vezes a gente não enxerga. Então, eu gosto de uma regra muito simples. Eu gosto da história da consequência. Eu curto deixar elas testarem num ambiente controlado. É óbvio que eu não vou deixar as gurias atravessarem a rua fora da faixa para elas serem atropeladas e aprenderem que não pode, né? Mas ao mesmo tempo, quando acontece eventualmente a queda, o choro, né, o arrependimento, a gente tá sempre ali por perto para acolher e para acalmar e para orientar que elas não façam de novo. Espero que tenha feito sentido aí para você, caso você tenha filhos. Vamos pro último assunto do dia. Ainda no assunto crianças, agora a gente vai falar um pouco de meninos e meninas, porque os meninos estão ficando para trás na leitura em todas as idades, para trás das meninas. Não é impressão, não é nem moda, tá? Tem vários testes aí mostrando que meninos leem pior que as meninas desde a alfabetização até o fim do ensino médio. O problema não é só escolar não, tá? Ler mal afeta tudo na vida, aprendizado, permanência na escola, faculdade, trabalho e até a forma como esses meninos enxergam o mundo. Isso é especialmente preocupante porque os meninos hoje são o centro de várias crises sociais do nosso tempo. As meninas, de fato, decolaram e hoje ocupam espaços de protagonismo que antes eram restritos aos homens. Ainda não é totalmente, não tem uma igualdade, mas os homens já estão derretendo. E assim, os problemas vão desde crimes violentos, são praticados muito mais por homens, índice de suicídio, 4 a cada 5 é um homem. Poxa vida, dá pra citar uma lista interminável aqui de problemas vinculados à masculinidade. Então assim, esse atraso na leitura é só mais um capítulo de uma jornada muito triste de filhos e de meninos sem bons exemplos por perto, exemplos de masculinidade. Isso não é nenhuma novidade, né? Mas esse gap ficou mais visível nos últimos anos. Vamos voltar para a leitura e para as escolas, porque nos últimos tempos teve um esforço coletivo para incentivar meninas em matérias onde eles não iam tão bem, como matemática e ciência. E elas melhoraram nisso. Só que ninguém se mobilizou para ajudar os meninos a ler melhor. E o resultado é esse déficit que vai se acumulando, porque quem lê mal cedo sofre muito depois. E vários acabam desistindo antes mesmo de entender que o problema não é falta de inteligência. Tem uma tentação fácil de explicar isso pela biologia, tá? Que tá nesse artigo do New York Times aqui. Bom, as meninas falam antes, desenvolvem linguagem mais rápido e meninos têm mais TDAH e mais dislexia. Mas os próprios pesquisadores dizem que essas diferenças são pequenas, então não é desculpa. O que pesa para os meninos serem pior na leitura, e em todos esses outros dados que eu citei, é justamente o ambiente. Eles sofrem com expectativas altas, eles sofrem com estereótipos, eles recebem menos incentivo e têm menos modelos masculinos leitores. Tudo isso vai ensinando o menino, sem que ninguém precise dizer isso pra ele em voz alta, né? Que ler não é pra ele. Então, ele não vai desenvolver esse hábito. A escola também cobra cedo demais comportamentos que favorecem quem amadurece antes. Senta quieto aí e não fala nada, né? Ou então pedir pro menino ali focar por vários períodos, né? Aprender a ler rapidamente. As meninas estão mais nesse momento e os meninos se frustram por serem cobrados por uma coisa que eles não são capazes de fazer. A maioria deles não é capaz de fazer. Então, muitos meninos não acompanham esse ritmo e começam a se desligar. E quando a leitura vira sofrimento, a criança aprende outra coisa, que ela não é boa o suficiente. Aí vem uma culpa
lá no começo da infância que acompanha e que cria um adulto muito mais disfuncional no futuro. A boa notícia é que isso tem volta, tá? Essas pesquisas aí que estão citadas aqui no artigo mostram um caminho bem claro, que é tornar o ato de ler prazeroso. Então você escolhe livros junto com seu filho, conversa sobre as histórias, né? Parece muito simples e é justamente por isso que funciona. Mas o exemplo talvez seja o ponto mais forte, tá? Meninos precisam ver homens lendo. Não por obrigação, mas por curiosidade, por prazer, né? Por hábito. Um pai, um tio, um professor, qualquer um desses aí com um livro na mão diz muita coisa sem falar nada, certo? E o exemplo funciona muito bem para todas as etapas da vida e para todas as problemáticas que a gente vai enfrentar. Algo que eu gosto de pedir como pai de menina é que você, que é pai de menino, trate bem a sua esposa, trate bem a pessoa que você vive junto. Dê um bom exemplo para que seu filho, quando encontrar uma menina, conhecer alguém novo, te imite. Abra a porta do carro para ela, devolva o carrinho do supermercado, seja gentil com as pessoas. Então, vamos ser bom exemplo em tudo aí para essa molecada, beleza? Muito bem, o Refil de hoje vai ficando por aqui. Meu amigo, tem uma semana inteira ainda pra gente curtir. Eu vou seguir aqui no meu modo on the road, ó. Tô aqui no quartinho fechadinho, tem que fechar tudo, porque senão eu acordo as meninas e entra barulho da rua. Então assim, vambora, né? De hoje até sexta-feira, às 6 da manhã, entra no ar o episódio fresco de Refil. Mas se você perdeu a semana passada, pode voltar atrás, pode maratonar. O programa não fica velho, não é breaking news, né? É muito mais ligado aí à nossa vida real, aquelas coisas que afetam todo mundo. Um tipo de informação para te deixar mais interessante. Eu tô de volta amanhã, deixo um beijo a todos e a todas e inscreva-se no canal, compartilhe, apoie lá no apoia.se/refilpodcast. A gente se fala, tchau.